Então, assim, falando diretamente já dos conflitos. A gente sabe, a gente tem relatos da existência de extrativismo dentro do parque. Como que vocês lidam com isso? Pois é. Desde o momento que nós chegamos, uma das questões que veio à tona foi o conflito em relação especificamente ao extrativismo, né? Mais especificamente o extrativismo de sempre-vivas e outros vegetais, extrativismo vegetal, né? Que o pessoal chama de mercadoria. Né? O que a gente começou foi tentar entender o que estava acontecendo, né? Para, no caminho desse entendimento, buscar soluções. Né? E a partir daí, por exemplo, veio a necessidade de fazer o plano de manejo, que foi uma ordem judicial. Né? Então a gente está cumprindo uma ordem judicial. Nós juntamos a necessidade de fazer o plano de manejo com a necessidade de entender esse problema do extrativismo dentro do parque, né? E passamos a ir conversar com as comunidades, né? com todas elas, né? Para entender o que estava acontecendo. Porque para você propor uma solução, uma saída, né? A gente tem que entender de fato, né? Quem são as pessoas, como é que as pessoas trabalham nisso, quantas pessoas atingiu, para a gente esmiuçar isso, entender. E aí a instituição propor um caminho, uma solução para isso. Essa foi a posição, né, da gestão. Fazer o diálogo, buscar o diálogo qualificado com as comunidades, né, com instituições de pesquisa também, né, enfim, para entender o que estava acontecendo e qual que é o problema, para daí buscar uma solução. E como que foi a saída de vocês com essas comunidades? Vocês agendavam e o pessoal se aparecia, ou vinha de casa em casa? Ótimo. Está sendo. Ela não foi. Ela está sendo e, como eu disse no início, a gestão participativa ou a gestão com o entorno ou com as instituições de buscar o diálogo e de construir, ela vai ser permanente. Né? Ela deve ser permanente. Ela não está sendo feita para interromper. Né? Agora, a nossa ida especificamente às comunidades, ela passa por um processo. A gente primeiro faz um contato, porque nós não conhecemos as comunidades, né? Então a gente primeiro faz um contato com o presidente da associação, quando tem associação, né? Uma reunião para entender o que está acontecendo, a história da comunidade, para eles nos conhecerem e a gente começar a integrá-los na gestão da unidade, né? A partir disso a gente marca, que são as reuniões que tem dois objetivos, que um é o plano de manejo, outro é fazer essa integração, e aí é tirar dúvidas, eles nos conhecer, né? Eles tiram dúvidas para a gente em relação ao processo. A reunião é estruturada, né? Através de instrumentos, nós usamos basicamente a linha do tempo e... São ferramentas de diagnóstico, porque a gente está num momento de diagnóstico que está para conhecer melhor as comunidades, para pensar o plano de manejo e também para compreender um pouco melhor essa história do conflito com esse pessoal. Posteriormente, já por necessidade, a gente lança mão de outras ferramentas também. Mas assim, só para reforçar uma coisa também que o Márcio coloca, é que a nossa perspectiva, na verdade, não é somente incluir essas comunidades na gestão do parque, mas é o parque também participar de maneira mais efetiva e de ser um parceiro na gestão do território junto com os municípios. A gente tem nesse processo todo participativo de 2012 para cá, né, que foi 2011, a gente chegou mais um pouquinho, cerca de 500 e tantas pessoas envolvidas em reuniões de conselho, reuniões de comunidade. Vocês são bem-vindos para essas reuniões, nas comunidades? Somos bem-vindos. A gente, como é programada, a reunião inclusive é marcada, a data, o dia, em conjunto com a comunidade. A gente não propõe um dia, olha, tal dia nós viemos aqui. Não, aí normalmente é fim de semana. Eu acho que numa comunidade só foi numa sexta-feira. Todas elas são fim de semana. Né? E aí tem um almoço, né? O pessoal faz o almoço, tem lugar que eles contribuem com o almoço também, né? E somos bem-vindos. O que não significa que as pessoas não coloquem os seus questionamentos em relação ao parque, suas dúvidas ou sua briga e tal, né? Mas a gente tem conseguido, nem conseguido, né? Assim, a gente
ao fazer o contato com as comunidades, eles querem o diálogo. Né? A gente, em uma comunidade, no território quilombola, inclusive, a comunidade, no final da reunião, colocou o medo da gente não voltar na comunidade. Apesar deles terem medo do parque, né? Também eles colocaram explicitamente, colocar com essas palavras, né, que eles tinham medo de que a gente só fosse lá fazer a reunião para responder às nossas perguntas por plano de manejo e depois não voltaríamos mais. Né? Eles queriam que a gente voltasse. Em relação à visão que a gente foi construindo ao problema do extrativismo, né, a gente foi percebendo que, primeiro, ele não está restrito ao parque. Né? Não é o Parque Nacional de Sempre Vivas que trouxe problema para o extrativismo no território. Né? O território é muito mais amplo, né? O território de ocorrência das Sempre Vivas e das outras espécies que são extraídas, né? Não se restringe ao Parque Nacional de Sempre Vivas. Né? Então, o parque é um elemento num território mais amplo. Né? Além disso, outros problemas em relação à atividade, que são problemas graves de entraves, né, muito grande, a gente se deparou e foi entendendo e estamos tentando, junto com as instituições, caminhar, porque não é papel do parque. Por exemplo, a questão da normatização, né, pelo Estado, pela SUPRAM, pela SEMA, né, pelo governo estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da regulamentação dessa atividade. Ela precisa ser regulamentada para então ela se tornar regular. Né? Porque, por exemplo, tem espécies que têm uma apanha muito grande, que são principais, elas estão em listas de espécies ameaçadas, né? Que não foi por causa do parque, coisa assim. Né? Inclusive o parque foi criado no intuito também de conservar espaços dessas espécies de araucauláceas, né? De sempre vivas. Então não foi por causa do caso que elas entraram em listas de espécies ameaçadas. Espécies em listas ameaçadas, né, elas só podem ser coletadas com manejo ou com plantio.